Boa noite, meus irmãos, paz e fogo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Vamos lá começar mais uma transmissão, irmãos, hoje, irmãos, o livro, o Adorável e Misterioso Espírito Santo, ele nos apresenta um tema maravilhoso sobre um documento de São João Paulo II, datado de 18 de maio de 1986, que é a Dominum et Vivificantem, né, o Senhor que dá a vida. E hoje esse documento vai assim, já nos preparando para o final do livro, né? Estamos aí a dois ou três capítulos aí do finalzinho do livro, né, para encerrar. E o livro vem nos dar essa preparatória. Ele vai dar essa preparatória, vai ter mais uma preparatória, então ele vem com o título que rege o livro, o Adorável e Misterioso Espírito Santo. Ele vai trabalhar hoje com toda essa encíclica de São João Paulo II, irmãos, e é quase que uma íntegra, né? Porque ele vai dar diversos trechos da encíclica que vai assim nos dar o norte, né? Um conteúdo um pouco mais extenso que nós vamos aí dar uma resumida, né? Porque é um documento que eu pretendo trabalhar ele um pouco mais para frente de uma forma um pouco mais detalhada, né? Contanto que eu já imprimi ele aqui tudo certinho, já dei dando uma olhada nele, e será uma das opções aí para a gente trabalhar mais para frente, né? Para formar assim uma outra playlist lá no Facebook, lá no YouTube, né? Sobre os documentos da igreja, que aliás muita gente precisa ter conhecimento, né? O católico não conhece os documentos da própria igreja, então isso é uma vergonha. Então nós vamos aqui começar com né? Já que o livro nos está dando essa possibilidade, provavelmente lá na frente nós podemos aí fazer um trabalho um pouco mais minucioso com este livro, com este documento Dominum et Vivificantem. Antes de nós iniciarmos, irmãos, aproveita nesse tempo aí que nós não oficialmente não iniciamos ainda, né? Vai lá, compartilha o vídeo, monta a sua sala de vídeo, né? Indica o canal do YouTube, né? Quando eu postar o vídeo no YouTube e vão colocar o link no YouTube, né? Assiste lá também, né? Ajuda o canal do YouTube a crescer, porque aí o benefício é maior lá e a gente replica aqui, faz o caminho inverso, porque lá a qualidade é melhor, o sinal é melhor, tudo lá é melhor, né? A gente faz aqui por causa do contingente de pessoas, né? Não que isso seja importante aqui para a minha página do Facebook, que geralmente no máximo 5, 6 pessoas que ficam simultaneamente assistindo o canal, aqui a transmissão quando eu faço pelo Facebook, então isso é um pouco irrelevante. Mas o detalhe é que se você puder nessa hora já confirmar o áudio, né, já está de bom tamanho. Aí depois você compartilha o vídeo, compartilha, dá o seu like, e quando eu replicar no YouTube, aí você se inscreve. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, aperta lá no sininho do YouTube, e aí você se inscreve no canal também. Compartilha também o canal. Se você não é adepto ao YouTube, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, apenas compartilha o vídeo, né? Para que você nos ajude a evangelizar, porque aquele que colabora na evangelização, segundo o Papa Paulo VI, tem os mesmos méritos do evangelizador. Então nos ajude a evangelizar. Esse tempo de pandemia tem assim sido de certa forma assim meio que ingrato, né? Porque as pessoas gostam daqueles que têm grandes nomes, né? E não daqueles que não têm nome algum. O nosso nome está cravado na mão de Deus, e essa é a segurança daqueles que evangelizam e não têm sucesso, né? Sucesso aí diante do povo católico aí, que também é perigoso isso. Mas enfim, então aproveita, compartilha o vídeo, né? Se você não se inscreveu no canal do YouTube, quando eu replicar o vídeo lá aqui o link do YouTube, você vai lá, aperta o sininho, dá o seu like, ajuda a gente a evangelizar também lá pelo YouTube principalmente, né? Que semana que vem a gente vai passar a fazer lá no YouTube. Então nós vamos ficar 2 semanas por lá, evangelizando por lá, fazendo as transmissões via YouTube, ok? Então, você que ainda não confirmou o áudio, né? Se você está aí online, então você poderia confirmar o áudio pra gente, né? Isso seria de bom tamanho, para saber se o áudio está bom ou não. Então nós vamos lá para o livro. Lembrando, irmãos,
que o autor ele trabalha o livro, essa parte de forma particular. O Wilson Franklin Novaes foi muito feliz, foi de uma unção ímpar para trabalhar acerca desse conteúdo do documento Dominum et Vivificantem, ok? Muito bom, tá excelente, né, o trabalho do Wilson, resumindo assim o documento por inteiro, que é maravilhoso. Quem puder, vai no site do Vaticano, baixa na íntegra, né, o documento, tem ele em PDF lá, a possibilidade de você baixar ele em PDF, é Dominum et Vivificantem, como eu vou colocar depois nos comentários do vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado. Uma boa noite para você que está online. Se você puder confirmar aí se o áudio está bom, você nos ajuda, coloca no comentário que o áudio está ok, para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança aqui na transmissão. Nós temos aqui o retorno visual, mas não temos o retorno do áudio. Então, se você puder nos confirmar o áudio, na medida em que você entrar, esse miserável pregador agradece esse serviço que você presta. Bom, irmãos, vamos lá. Pega comigo, por favor, aí, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos pegar dos versículos 1 ao versículo 6. A tradução que eu estarei usando é a tradução da Bíblia do Peregrino. Então, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pegar aí? Diz o texto: começamos outra vez a recomendar-nos? Acaso precisamos de carta de recomendação vossas ou para vós? Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos. Demonstrais ser carta de Cristo, despachada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações de carne. Temos essa confiança em Deus, graças a Cristo. Não é que por nossa parte sejamos capazes de atribuir a nós alguma coisa, mas nossa capacidade vem de Deus, que nos capacitou para administrar uma aliança nova, não de simples letras, mas de espírito, porque a letra mata e o espírito nos dá vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Sagrada Escritura. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6, para a glória de Deus. Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Bom, irmãos, eu peço mais uma vez, antes da gente entrar dentro do livro, que você nos confirme se o áudio está bom, né? Por favor, né? Dá esse retorno acerca do áudio. Boa noite, Jerusa. Nós estaremos orando aí pela Maria Antônia, né? Que Nossa Senhora passe na frente e mova a mão de Jesus até a Maria Antônia, para a maior glória do nome dele. Que Maria passe à frente aí, que a Maria Antônia tenha visita e seja alcançada por Jesus, né? Através das mãos dos médicos que fazem o tratamento dela. Tá ok? Que Deus abençoe e continue se posicionando diante de Deus, que Deus se posicionará diante da senhora, Dona Jerusa. Bom, irmãos, vamos lá. O livro do Wilson, ele vai falar agora sobre o documento Dominum et Vivificantem, que foi uma encíclica, né? Uma carta pontifícia. Obrigado, Valdir. Deus abençoe a sua vida. Boa transmissão para nós. Obrigado pelo retorno aí. Então, quando o Papa João Paulo II, na festa de Pentecostes de 1986, dia 18 de maio,
ele promulga, ele divulga esta carta, né, esse documento pontifício acerca do Espírito Santo. Boa noite, Valdete, seja muito bem-vindo, irmã. E o que vai falar esse documento, irmãos? Esse documento ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Como é que o Espírito Santo atua nos meandros da igreja, por dentro da igreja, enquanto alma da igreja. É um documento maravilhoso, eu recomendo que você baixe aí pela internet, é de fácil acesso, basta você procurar aí, né, a Dominum et Vivificantem, né, nos comentários, depois que acabar o vídeo, eu colocarei o nome do documento, e é só você procurar na internet, que você vai, a primeira opção lá no Google vai ser do site do Vaticano. Lá tem a opção de você baixar o documento via PDF. Vale muito a pena você estudar. O documento é muito bom, muito atual, inclusive, acerca da forma como o Espírito Santo trabalha na igreja, através da igreja e também em nós enquanto igreja, pedras vivas da igreja. O livro Wilson Franklin Novaes vai trabalhar da seguinte maneira, fazendo uma apresentação da carta. A apresentação da carta que o Wilson faz resume mais ou menos o documento inteiro. Esse documento ele é dividido em 3 partes, né, que o Wilson vai falar aqui, né, eu vou fazer do jeito que está no livro, para a gente não ter nenhum problema. Agora, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar antes de entrar no livro propriamente dito é esse trecho de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que Paulo ele vai acentuar que a experiência do Espírito Santo, né, que nós fazemos de batismo no Espírito Santo, ela imprime dentro de nós a lei. Então, a lei já não é mais uma letra morta que, se nós não cumprirmos, gera condenação. Não, esta impressão da lei pelo Espírito em nós vai nos dando um dinamismo, vai gerar em nós um dinamismo de cumprimento da lei. É por isso que Jesus, pleno do Espírito Santo, após o batismo no Rio Jordão, né, e depois de ter ido ao deserto, Jesus ele é pleno do Espírito Santo. Então ele pode dizer no seu primeiro discurso: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento da lei. Ou seja, cheio do Espírito Santo, nós damos à lei de Deus, aos mandamentos, portanto, este pleno cumprimento. Porque o Espírito Santo está dentro de nós com uma força dinâmica, sempre renovada, para nos fazer, então, cumprir, né, de forma plena todos os mandamentos. E eu gostaria de fazer uma ressalva, né, acerca da transmissão passada. Irmãos, na transmissão passada que nós falamos sobre Nossa Senhora, no momento que eu fui iniciar a oração, caiu tudo aqui, aí acabou o vídeo, acabou o vídeo, cortou o vídeo no final, acabou a gente não conseguindo fazer a oração, e aí ficou meio esquisito no final. Então eu peço desculpas aí pela nossa falha, né, pelo nosso erro técnico aqui, mas hoje nós encerramos aqui a oração, a gente une um pouco do tema anterior sobre Nossa Senhora e a gente une um pouquinho com o tema de hoje também ao final desta transmissão. Mas vamos lá, vamos voltar para o documento. Então São Paulo ele diz que a letra condenatória, da forma como era vivida antes, que a letra, só viver pela lei, né, viver o conceito da lei enquanto somente força exterior de cumprimento, isso gerava condenação. Agora, a lei do Espírito, após o Espírito Santo ter nos feito templos dele, então, templos de Deus, então esta experiência acentua, desperta dentro de nós a vida da lei. Aí há um dinamismo pelo próprio Espírito dado para nós, que vai fazer com que nós cumpramos a lei. Há um dinamismo de cumprimento e não mais o dinamismo de condenação do não cumprimento. Então, se escapasse da lei, era condenado. Agora não, nós contamos com a misericórdia de Deus. E nós vamos ver isso durante o desenrolar do documento, porque o Wilson vai citar isso durante aí o trabalhar do documento, da encíclica de São João Paulo II. Sua Santidade, o Papa João Paulo II, divulgou em 18 de maio de 1986, festa de Pentecostes, uma notável carta encíclica sob o título Dominum et Vivificantem, o Senhor que dá vida.
sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo, dando ênfase à sua divina missão, ensinando e realçando a doutrina, sua importância e valor na existência de cada pessoa, na família, na sociedade em que habitamos em todas as gerações. A carta circular pontifícia, que é o significado de encíclica, né? É apresentada em 3 partes. A primeira parte, o Espírito do Pai e do Filho dado à igreja. O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado é a segunda parte. E a terceira parte, o Espírito que dá vida. Mostra que a igreja professa a fé no Espírito Santo como aquele que é o Senhor e dá a vida, conforme promulgado nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Equivale dizer que ele é aquele através do qual o Santo Pai e o Filho comunicam-se com a humanidade e, portanto, é o próprio Deus que caminha no meio do seu povo. E, irmãos, é interessante porque essa carta encíclica de São João Paulo II, ela é baseada exatamente no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele um pouco mais longo, né, que geralmente em ocasiões especiais, como época de Quaresma, de Páscoa, nós costumamos rezar, ao invés do credo apostólico comum, nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo ele é um pouco mais longo, mas se baseia nos concílios de Nicéia e de Constantinopla, como aqui o Iusan vai falar desta origem do documento. Agora, esta fé professada pela igreja, exatamente pelo credo niceno-constantinopolitano, recomenda o sumo pontífice, precisa ser reavivada e aprofundada na consciência do povo de Deus, a fim de que possam beneficiar-se com as graças de Deus, as graças que o Espírito doa a todas as criaturas, principalmente para que o Espírito verdadeiramente conhecido e seja verdadeiramente conhecido e amado sem reservas. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar que o Espírito ele vai clareando a doutrina segundo Deus. Não fica uma doutrina, aquela doutrina maçante, mas é aquela doutrina que nós podemos viver. Não que há um relaxamento na doutrina, não, de forma alguma. A doutrina é doutrina, acabou. Ela já está promulgada desde sempre e assim será. Agora, o Espírito Santo, o que ele vai fazendo? Ele vai dando vida para essa doutrina dentro de nós. Ele vai vivificando esta doutrina dentro de nós. E aí, lembra São João Paulo II que, lá no documento, sua vida íntima, lembra que na sua vida íntima, Deus é amor. Amor essencial comum às 3 pessoas divinas. Amor pessoal é o Espírito Santo, como o Espírito do Pai e do Filho. Por isso ele perscruta as profundezas de Deus como amor-dom incriado. Portanto, é um amor-dom, mas ele não foi criado, ele é incriado. Ele já existe desde sempre e o será para todo sempre. Ele é Deus, é eterno, não tem começo e nem fim. Ele é simplesmente assim. Assim é Deus. E aí o documento vai dizer, exatamente no início, na introdução do documento, São João Paulo II vai dizer sobre isso. O Espírito Santo, possuindo a mesma substância divina do Pai e do Filho, é amor e dom incriado que existe nele, sem ter sido criado como se fosse uma fonte própria, que doa, que realiza a existência de todas as coisas, mediante a criação e doação da graça à humanidade, na economia da salvação. E vai citar aqui então, Romanos 5,5, né? Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, esse amor, dom incriado, então ele é derramado por nós através do Espírito Santo que nos é dado pelo santo batismo. A vinda do Espírito Santo estava condicionada à partida de Jesus. Como diz o Evangelho de São João, é necessário que eu vá para que ele venha, lá em João capítulo 16. E desta forma, né, vai explicar o livro, o Iusan, né, no livro. Desta forma, a vinda do Espírito Santo em plenitude também foi um marco de uma nova autocomunicação salvífica de Deus no Espírito Santo. Um novo princípio por obra de Jesus, Redentor da humanidade de todas as gerações. Portanto, a vinda do Espírito Santo, irmãos, ela vem nos dar uma nova autocomunicação salvífica. De que jeito que é essa autocomunicação?
que na verdade o próprio Jesus vai dizer em João 16 que o Espírito não vai falar do que é dele, do próprio Espírito Santo, vai falar do que é de Jesus. Ele vai falar do que é meu e anunciará aquilo que é meu. E aí, quando chega nos Atos dos Apóstolos, que há toda a promessa do capítulo 1, né, dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus vai falar assim, ó, vocês vão receber uma força do alto, um dínamos do alto, uma força geradora, uma força extraordinária do alto, que vai gerar força em vocês. Para que essa força? Essa força é para que vocês sejam minhas testemunhas. Então essa autocomunicação salvífica é através do testemunho apostólico. Então se nós fazemos a experiência do Espírito Santo em nós, gera em nós essa comunicação da salvação pelo e no Espírito. O Espírito vai anunciar a salvação em Cristo através de nós. Ele vai nos usar de uma forma misteriosa, mas porém, contudo, no entanto, de uma forma poderosa e frutuosa, gerando frutos de salvação em quem escuta o nosso anúncio, essa comunicação. Ou seja, aquilo que aconteceu na era apostólica pode acontecer conosco agora. Por isso que a experiência com o Espírito Santo ela tem que ser autêntica. Não adianta ser um cheiro do Espírito Santo. Não adianta ter uma queda no Espírito Santo. Não adianta somente ter alguns dons do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo gera uma autocomunicação salvífica em nós. Por quê? Porque ele, segundo a Domino et Vivificante, segundo São João Paulo II, isto é gerado dentro de nós. Porque nós vamos então, pelo Espírito, ser testemunhas da ressurreição de Cristo, portanto, da sua obra salvífica. É excelente a colocação do Iusa. E aí, o que ele vai dizer? E esta redenção, né, vai parafrasear o documento. E esta redenção, ao mesmo tempo, é constantemente operada nos corações e nas consciências humanas, na história do mundo, pelo Espírito Santo, que é o outro Consolador, vai dizer o documento Domino et Vivificantem. O que o Iusa vai dizer acerca disso? A redenção é operada por Jesus, que sendo Messias, agir com o poder do Espírito Santo, assumindo os pecados das gerações de todos os tempos, daqueles que viveram antes da sua geração e daqueles que nasceram depois dele, até a consumação dos séculos, oferecendo-se como vítima perfeita em sacrifício supremo para morrer na cruz, como gesto sublime e misteriosamente consolador de Deus Pai. E aí, o que o Iusa vai fazer? Ele vai citar um outro documento para fazer a ligação aí dessa redenção operada por Jesus na força do Espírito Santo. Ele vai fazer uma ponte para ele passar para um outro conteúdo da carta, né, que ele vai entrar aí já na segunda parte da carta. Então o Iusa dá um baita de um resumo, né, contundente da primeira parte da carta, né, que é o Espírito do Pai e do Filho, e agora ele vai entrar na segunda. Porém, ele precisa fazer uma ponte, né, e revela aí que o Iusa é um ótimo escritor, porque ele vai fazer a ponte citando a Lumen Gentium, né, que é um documento do Concílio Vaticano II. Ele vai dizer assim, ó, né, na Lumen Gentium: o Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis, num templo. Ele vai falar das atividades do Espírito Santo dentro da igreja, né, para fazer a ponte. Habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo, e neles ora e dá testemunho de sua adoção filial. Ele introduz a igreja no conhecimento de toda a verdade, unifica na comunhão e no ministério, edifica e dirige-a com os diversos dons hierárquicos e carismáticos, e enriquece-a com os frutos. Faz ainda com que a igreja se mantenha sempre jovem com a força do Evangelho, renova-a continuamente e leva-a à perfeita união com o seu esposo. Olha só quantas coisas são citadas na Lumen Gentium, que é o documento do Vaticano II. O Espírito Santo habita na igreja e no coração dos fiéis como num templo. Ora e dá testemunho da sua adoção filial. Ele introduz a igreja no conhecimento de toda a verdade, unifica na comunhão e no ministério, edifica e dirige
com os diversos dons hierárquicos e carismáticos e enriquece-a com os frutos. Faz ainda com que a igreja se mantenha sempre jovem com a força do evangelho, renova-a continuamente e leva-a à perfeita união com o seu esposo. Portanto, 10 atividades relatadas nesse parágrafo da Lumen Gentium, que inclusive serão citadas no documento Dominum et Vivificantem, exatamente para fazer a ponte para o próximo assunto. Portanto, um baita resumo e um dinamismo muito bom do Yusan. Estes fatos iluminam, vai dizer o Yusan, os acontecimentos e fazem-nos compreender que com a vinda do Espírito Santo em plenitude, em Pentecostes, começou o tempo da igreja, que perdurará através dos séculos e de todas as gerações. Este tempo da igreja nós sabemos que é chamado de economia da salvação, não é? Mais para frente ele vai falar sobre isso, mas nós sabemos, irmãos, que o tempo da igreja que se inicia em Pentecostes é o tempo da economia sacramental, a economia da salvação, que é o tempo da igreja. Economia da salvação, que é a igreja, que é o sacramento salvífico, o sacramento de salvação deixado por Jesus, que nasce então em Pentecostes. Sua santidade, ele vai falar aqui do documento, Sua santidade também afirma que o tempo da igreja teve uma particular expressão no Concílio Vaticano II como concílio de nosso século. É assim que vai estar escrito na Dominum et Vivificantem, como um concílio do nosso século. Embora considerado como um concílio eclesiológico, um concílio que se preocupou em abordar todos os temas da igreja, diz que foi também um concílio essencialmente pneumatológico. O que é o pneumatológico? É a palavra derivada do grego que significa estudo do espírito, lógico, a lógica, o estudo do pneuma, do espírito, do hálito de Deus. Portanto, que atualizou os ensinamentos do Espírito sobre o Espírito Santo como alma da igreja e estimulou a sua devoção. Uma grande verdade. Depois do Concílio Vaticano II, nós percebemos um grande boom do Espírito Santo, a partir da oração de abertura de São João 23, Papa São João 23, que ele pede uma nova efusão do Espírito para o mundo inteiro, para a igreja no todo e no mundo inteiro, uma grande efusão. Nasce aí então os movimentos de expressão carismática, principalmente a renovação carismática católica, que entre os anos 60 e 70 nasce depois da oração feita por São João 23. Então nós poderíamos dizer que a renovação carismática e os outros movimentos dentro da igreja que são de expressão carismática, que seguem a mesma linha de espiritualidade, são algumas das respostas ao Concílio Vaticano II, certo? Algumas das, não é mas é algumas das respostas. Depois, irmãos, o que vai dizer o Yusan, parafraseando, ipsis literis, aquilo que está na Dominum et Vivificantem. O Espírito também é aquele que indica os caminhos que conduzirão à união dos cristãos, ou melhor, como a fonte suprema desta unidade. Ele procede do Pai e do Filho, vai dizer o documento, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, parafraseando o credo niceno-constantinopolitano. Ele está no coração da fé cristã e é fonte e a força dinâmica da renovação da igreja. Mais para frente, o documento vai dizer: de Deus, na sua transcendente realidade de Espírito infinito, como foi apresentado por Jesus à samaritana, a necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade, a esperança de encontrar nele o segredo do amor e a força de uma nova criação. Sim, precisamente aquele que dá vida. Ele está então fazendo aí a ponte para entrar no próximo assunto. Por quê? Porque no documento, esse espírito que procede do Pai e do Filho, ele é um espírito gerador de vida. Ele não é um espírito que condena a vida ou que priva a vida. Não, é um espírito que dá vida. Porque primeiro que ele deu vida à igreja, então dentro da igreja ele também é gerador de vida. Que vida que é essa, Antônio Lúcio? Uma vida nova. Uma vida renovada. Uma vida com uma outra ótica, com uma outra mentalidade.
né? E aí então nós podemos entender a dinâmica do Espírito dentro da igreja, como é que funciona. Por quê? Porque o Espírito, né, sua santidade explica, vai dizer o livro, que Jesus questionará a humanidade primordialmente sobre o pecado da incredulidade, que hoje, infelizmente, é um gravíssimo pecado, referindo-se à rejeição de sua pessoa e de sua missão, que apesar das coisas extraordinárias que realizou, de tantas curas admiráveis no passado, levou as autoridades a condená-lo à morte e no presente viu uma maioria manter-se totalmente indiferente e fria ao seu divino e misericordioso amor. Fato, irmãos, hoje nós temos aí uma geração que é fria, que é indiferente, que não liga para o sagrado, né? Que muito pelo contrário, né? Dessacraliza o sagrado, não dá valor, não valoriza o sagrado, é indiferente, é relativista, né? Então muito disso o documento vai abordar como um pecado. Por quê? Porque agora entra a segunda parte do documento, onde o Espírito convence do pecado. Olha só, quando o Senhor Jesus menciona a justiça, devia ter em mente a justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo-o da glória da ressurreição e da sua ascensão ao céu. Logo a seguir, quando menciona o juízo, quer antecipar-nos que ele consistirá na revelação de que o Espírito demonstrará a culpa do mundo, né, como diz na palavra de João 16, na condenação de Jesus à morte de cruz no passado e sua nova crucifixão no presente, através do quê? Da apostasia da atual geração e da impiedade religiosa que hoje está aí quase que em geral dentro da igreja, salvando-se alguns e algumas que conseguem aí combater esse tipo de prática da impiedade. A impiedade é o contrário da piedade. Enquanto a piedade tem uma manifestação religiosa, com as expressões corporais, com os atos, né, religiosos, por exemplo, a recitação do Santo Terço, a confissão constante, a participação nos sacramentos, né, de uma forma de coração aberto, isso é piedade. A impiedade é o oposto disso. Se vive uma indiferença religiosa dentro do meio católico, irmãos, e isso é quase que generalizado. Salvam-se algumas regiões do Brasil, principalmente aquelas que são mais ligadas ao interior, né, que não são aquelas centralizadas, mas aquele povo mais antigo, aquele povo que já vem povo da terceira idade, né, nós poderíamos dizer, os idosos, né, com muito carinho, graças a Deus, aqui não é ofensivo, nada ofensivo, mas os idosos, ou aqueles que moram nas regiões interioranas ou periféricas das grandes cidades, dos grandes centros, que vão ter uma piedade nos seus exercícios religiosos dentro da igreja. Porém, o Wilson vai falar o que então depois aqui? Para fazer a ligação com o trecho do documento Dominum et Vivificantem. Apesar de Jesus ter falado que o Paráclito iria convencer acerca do pecado, do juízo e do julgamento, apesar disso, Cristo não veio para julgar, porque esse julgamento somos nós mesmos quem vamos fazer diante no dia do acerto de contas, no dia do juízo final. Nós vamos estar diante de Deus, nós mesmos vamos ver a balança, aonde pesam-se mais os nossos pecados ou são os nossos atos de religiosidade de forma sincera, um coração transformado que agrada segundo o coração de Deus, agrada o coração de Deus e é segundo o coração de Deus. Então tudo isso vai ser pesado no juízo final. Virá o juízo imediato? Sim, mas haverá também, segundo a palavra de Deus, o juízo final. E o Wilson deixa muito claro que o próprio Jesus disse no Evangelho, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Né? Lucas 19:10, eu vim para buscar aquele que estava perdido.
né? Eu vim para buscar aquele que estava perdido, em João 3,16, 16, 17, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Entende? Jesus, ele veio para salvar o mundo. Foi essa a função de Jesus. O Espírito Santo é quem vai convencer, em nome de Jesus, o nosso coração acerca do pecado, do juízo e do julgamento. Nós mesmos vamos fazer esse auto-julgamento a partir da experiência com o Paráclito, à medida que nós deixamos ele se manifestar através de nós. Ao homem, vai dizer a Domino et Vivificantem, ao homem criado à imagem de Deus, o Espírito Santo concede como dom a consciência, a fim de que nela a imagem possa refletir fielmente o seu modelo, que é Cristo. É, a um tempo, a própria sabedoria e a lei eterna, fonte da ordem moral no homem e no mundo. Olha onde que chega o documento. E o Yusa vai então aqui fazer uma explanação acerca disso para entrar propriamente no pecado. Faz-se necessário refletir aqui sobre a frase, homem criado à imagem de Deus. Lembrando a palavra divina, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, citando Gênesis 1, 26. A fim de que as pessoas interpretem corretamente a palavra do Senhor e não imaginem como semelhança física, ou seja, os seres criados fisionomicamente iguais ao Criador. Existindo no mundo uma quantidade notável de raças e tipos humanos, pode até acontecer que algumas criaturas possuam o formato do rosto divino. Outras tenham semelhança com os olhos, ou no olhar, ou no andar, na conformação dos lábios, do nariz, da maneira de sorrir, etc. Entretanto, de um modo geral, as pessoas guardam os traços fisionômicos familiares, principalmente dos pais, que, colaborando no plano divino, proporcionaram o nascimento dos filhos para a vida, cooperando para a existência do corpo. A alma vem de Deus, e a ele retornará, após o cumprimento da missão que lhe foi destinada. Assim, corpo e alma, sendo duas partes vitais, inseparáveis e integrantes de cada pessoa, devem funcionar de modo a buscar a imagem e semelhança do Criador, através de suas atitudes do bom caráter e exemplar comportamento pessoal ao longo da vida. Ou seja, aquele que é a imagem e semelhança de Deus tem que se comportar como imagem e semelhança de Deus. O contrário do que fez Adão e Eva, que se pretenderam iguais a Deus. Não num ato de quererem serem deuses, né? Isso foi indireto. Mas diretamente, o que pesou aí? A desobediência. Não foi o fato exato de comer o fruto. Porque uma hora ou outra, Deus, vendo a liberdade do homem, que o homem ele vai crescendo, né? Provavelmente aquele fruto seria esclarecido no coração, não precisaria a serpente pular etapas, né? Acentuar a tentação. Então a serpente ela jogou a semente da desobediência e Eva cultivou junto com Adão. É claro, um foi levar o outro. O pecado é assim: um peca, o outro leva o outro a pecar também. Então o homem, quando ele é criado à imagem de Deus, então ele tem a possibilidade da imitação de Deus. Na imitação de Deus como, Antônio Lúcio? De ser Deus? Não. Do comportamento. De viver segundo a dignidade a qual nós somos chamados. Nós nos tornamos, pelo batismo, filhos no Filho. Então, se nós somos filhos no Filho, nós temos que nos comportar e ter atitudes de filhos e não de pagãos ou de bastardos. É necessário ser filho de Deus em tudo. Não é só na condição que dá uma certa honra. São João, inclusive, vai chamar que isso é um poder que Deus nos dá, de sermos chamados filhos de Deus, vai dizer na sua primeira carta, na Bíblia. Então, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, mas, porém, contudo, no entanto, esse poder nos é tirado, nos é arrancado, quando nós agimos exatamente ao contrário do que um filho de Deus faria. Não sei se me faço entender, mas o filho ele é condicionado a ter atitudes de filho e de filha. Não é isso que nós, os pais, cobramos? Você cobra, né, o respeito devido dos seus filhos a você.
Por quê? Porque você é o pai, você é a mãe, então você vai exigir esse respeito. Então, quando nós somos filhos de Deus, Deus também, mediante o seu amor, pela força do Espírito Santo que habita em nós, exige também este respeito. Daí o dom do temor de Deus. Porque nós somos filhos no Filho, então nós temos que imitar o Filho. Por isso Jesus é o grande modelo. Né? Não dá para a gente ficar só nisso, né? É muito grande aí, é muito vasto aí o terreno onde a gente pode percorrer nesse sentido. O documento Domino et Vivificante vai dizer o seguinte: a desobediência como dimensão originária do pecado significa recusa dessa fonte. Fonte do quê? De vida, de alegria, de permanência, de pertença a Deus. Pela pretensão da parte do homem de se tornar fonte autônoma, sem Deus, e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. E não era isso que Deus queria. O espírito que perscruta as profundezas de Deus, e que ao mesmo tempo é para o homem a luz da consciência e a fonte da ordem moral, conhece em toda a sua amplitude esta dimensão do pecado, que se inscreve no mistério do princípio humano. Ou seja, o que ele está falando aí, o documento, né, de São João Paulo II? Que o Espírito, tanto aquele que perscruta as profundezas de Deus, portanto perscruta o coração de Deus, sabe do coração de Deus, também sonda o homem. E esse Espírito ilumina a consciência do homem, para que essa consciência, iluminada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, possa iluminar os atos, possa iluminar as atitudes, o comportamento, o caráter, os temperamentos, inclusive aonde nós podemos deixar com que o Espírito venha regendo e conduzindo os nossos temperamentos. Isso a gente não pode falar aqui, porque senão a gente vai se alongar muito e vai devagar muito no tema. Sua santidade, vai continuar o Wilson, analisa o comportamento das pessoas em face do pecado e aquilo que Satanás procura desesperadamente colocar em suas mentes. Insinuações de ideias que traduzem uma constante e sistemática recusa de Deus, fazendo com que o Senhor seja visto como uma limitação às pessoas. Olha que absurdo. É assim que o diabo faz. Ele mancha, né, a nossa visão acerca de Deus. Um cerceamento de suas atitudes e nunca como a verdadeira fonte de sua libertação, que ele é realmente. Deus é a fonte de toda a libertação. O documento Domino et Vivificante vai dizer o seguinte: a criatura sem o Criador perde o sentido. Mais ainda, o esquecimento de Deus faz com que a própria criatura se obscureça. Né? Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios: tem a inteligência obscurecida. Por quê? Porque o diabo, ele obscurece a nossa capacidade de olhar para Deus na forma real. Principalmente quando a gente faz igual Eva, dá ouvidos, dá vazão aos apelos, às tentações, às seduções, e principalmente cultiva a semente que Satanás ele lança. O diabo, ele lança a semente, o cultivo é por nossa conta. Eu já disse isso aqui numa das transmissões, né? Bom, esse Espírito, então, ele é invocado para nos convencer do pecado. Porém, olha só como é que São João Paulo II vai escrever no documento, nessa carta encíclica, Domino et Vivificantem. A concepção de Deus como ser necessariamente perfeitíssimo exclui, presta muita atenção, exclui, por certo, em Deus, qualquer espécie de sofrimento derivante de carência ou feridas. Mas nas profundezas de Deus há um amor de Pai, que diante do pecado do homem reage, segundo a linguagem bíblica, até o ponto de dizer: estou arrependido de ter criado o homem, né? A citação de Gênesis no capítulo 6, versículos 5 e 6. O Senhor viu que a maldade dos homens era muito grande sobre a terra, da mesma forma que também era mau o desígnio do seu coração. Por quê? Porque o homem começou a cultivar aquilo que o diabo plantou. Né? Infelizmente, irmãos, quando nós pecamos, né, e é o Espírito Santo que nos convence disso, que nos convence desta forma
que é o pecado. Porque a partir do momento que o diabo semeia, se nós cultivamos, nós vamos atender aos apelos dele. É simples assim. Por quê? Porque o pecado, segundo o catecismo da Igreja Católica, é um sim para as propostas do diabo e um não para as propostas de Deus. É um ato voluntário, da consciência humana desvirtuada pelo pecado. Né? Ou melhor, é uma consciência, um ato consciente humano desvirtuado da coerência da graça. Por quê? Porque quando se nós recebemos toda a graça de Deus, ao pecarmos, nós estamos tendo uma visão desvirtuada da graça. Porque a graça, ao contrário, ela tem que nos levar a não pecar. Não que a graça nos conforme ao pecado. Não, a graça exatamente ela tem a função contrária, de nos manter na vida em Deus e não na vida fora de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A partir do momento em que eles deram ouvidos ao pecado e transformaram a tentação em ato, que cederam, portanto, à tentação demoníaca, né? O que eles fizeram? Eles desobedeceram, eles fugiram, eles desvirtuaram a vida na graça que eles tinham, aquela condição de justiça original que eles foram criados. A partir daí, então, se desvirtua a consciência humana e aquilo, então, acaba se tornando um ato, a ponto do homem jogar na cara de Deus que foi um erro, né? Como se fosse um erro a companheira o fato de ter colocado Eva ao lado de Adão, porque Adão vai falar assim: a mulher que você me deu como companheira me deu o fruto e eu comi, jogando a culpa, portanto, nas costas de Deus, mostrando que aí a consciência, né, foi desvirtuada. Aquela vida na graça, aquela condição de justiça original, ela foi desvirtuada, ocasionando no ato voluntário da pessoa com a consciência completamente desfigurada. E olha só, esta admirável e indizível dor de pai, em definitivo, gozará sobretudo a admirável economia do amor redentor em Jesus Cristo. Portanto, mesmo o que o Espírito Santo faz? Ele nos convence da realidade do pecado. Não, tá aqui, o pecado está aqui, existe, é uma realidade. Porém, o que o Espírito Santo vai fazer? Esta admirável e indizível dor de pai, em definitivo, gozará sobretudo sobre todas essas coisas do pecado, a admirável economia no amor redentor em Jesus Cristo, para que através do mistério da piedade, o amor possa revelar-se mais forte do que o pecado na história do homem, para que prevaleça o dom da graça, o dom do Espírito, o dom Espírito, amor incriado, que ele vai dizer no início. Este amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, que se tornou pessoa, o Espírito Santo, nos encaminha, a partir do convencimento do pecado, nos encaminha para o amor encarnado do Pai em Jesus. Então a face misericordiosa do Pai vem se traduzir através de Jesus para nós, e o próprio Espírito nos leva a recolher essa salvação que está em Jesus Cristo. Eu não sei se estou me fazendo entender ou se estou complicando ainda mais você, né? Mas a dinâmica é essa: eu faço a experiência com o Espírito Santo, ele me convence do pecado e dá-se então o desejo de conversão. Esse desejo de conversão, ele vai se basear aonde? Que Cristo me salvou por amor. Que o amor redentor de Jesus, que escorre com o seu sangue pela cruz do Calvário, é esta expressão de amor do Pai que cancelará o efeito maior, o efeito mortal do pecado em nós. É claro que aí tem todo o processo de conversão, de renúncias, né? Vão se traduzir nos atos e no testemunho de cada dia.
Acrescenta o Papa que somente Jesus na sua humanidade era digno de um tal sacrifício, o que equivale a dizer que o Espírito Santo agiu de um modo especial nesta autodoação do Filho do Homem para transformar o sofrimento em amor redentor. Tudo que Jesus viveu, o seu sofrimento na cruz do Calvário, desde o suor sanguinolento, né, no Getsemane, até o momento da crucifixão no Gólgota, ele transformou tudo isso em amor redentor. Por quê? Porque ele sabia que o pecado não nos deixaria desfrutar de todo o amor que Deus tem por nós. É maravilhoso esse documento, vale a pena você estudar. Deste modo, aqueles que são convencidos quanto ao pecado se convertem sob a ação do Consolador, do Espírito Santo. São, em certo sentido, conduzidos para fora da órbita do juízo. Olha que lindo isso, irmãos. Olha a lógica de São João Paulo II. Daquele juízo com o qual o príncipe deste mundo já está julgado. A conversão na profundidade do seu mistério divino humano significa a ruptura de todos os vínculos com os quais o pecado prende o homem, no conjunto do mistério da iniquidade, que vai dizer São Paulo aos Tessalonicenses. Aqueles que se convertem, portanto, são conduzidos para fora da órbita do juízo pelo Espírito Santo e introduzidos na justiça que se encontra em Cristo Jesus e está nele porque recebe do Pai como um reflexo da Santíssima Trindade. Esta justiça é a do Evangelho e da redenção, a justiça do Sermão da Montanha e da cruz, que opera a purificação da consciência mediante o sangue do Cordeiro. Olha que lindo, irmãos. É a justiça que o Pai faz ao Filho e a todos aqueles que lhe estão unidos na verdade e no amor. Isso é maravilhoso, irmãos. Nesta justiça, o Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, que convence o mundo quanto ao pecado, revela-se e torna-se presente no homem como espírito de vida eterna. Gente, esse documento é fantástico e o Iusa acertou em cheio, irmãos. Ele foi pontual, é o documento exato para que confirmasse todo o conteúdo do livro. Porque, olha, irmãos, a Domino et Vivificantem foi uma graça que Deus concedeu através de São João Paulo II para a igreja. Porque resume a doutrina do Espírito Santo de uma forma muito dinâmica e muito esclarecedora para nós. E aí, irmãos, o que o Iusa vai falar? Num dado momento do documento Domino et Vivificantem, o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, ele vai falar acerca do pecado. Ele vai ser assim, mas muito realista acerca do pecado e muito pontual, né? A ponto de ser assim, algo até meio duro, só até meio duro. Olha só, ele vai dar duas citações acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é a citação de Marcos 3, 28 e 29 e depois Lucas 12, versículo 10, que vai dizer assim: a todo aquele que disser uma só palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O que São João Paulo II fala acerca dessa blasfêmia contra o Espírito Santo? Por conseguinte, quem rejeita o Espírito Santo e o sangue redentor permanece nas obras mortas no pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar esta remissão, de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira, por ele operada na consciência. Olha, irmãos, que profundo e que forte as palavras de São João Paulo II. Que o Espírito, ele opera na consciência essa conversão. Aí não é a conversão do coração, é a conversão da consciência. O tema da renovação carismática católica deste ano: transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Onde São Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer que tem que ter uma mudança de mentalidade, uma mudança na consciência. A conversão começa aqui e não aqui. Aqui bombeia sangue, aqui você filtra o pecado da graça.
Aqui nós deixamos o pecado de lado porque é uma conversão aqui. O pecado tem que ser renunciado aqui, na mudança de mentalidade, na mudança de ótica, na mudança de palavras, na mudança daquilo que se escuta, na mudança de comportamento, na mudança em todo o sentido do homem. Porque o sentido do homem tem que sair do pecado e voltar-se para a graça. Tem que voltar para a vida da graça, porque o pecado nos faz romper com a graça. Nos priva da glória de Deus. E o Espírito Santo nos convence disso. Isso aqui te priva. Por isso que aquele que não busca um caminho de conversão reta, sincera, continuada, a partir de uma experiência com o Espírito Santo, que não pode ser uma suposta experiência, a experiência autêntica leva a esta conversão. A experiência não autêntica se acomoda em pecadinhos, em pecadões, em pecados e vai se acomodando, dando jeitinhos, dando desculpas, dando justificativas, dando assim aquelas, não, mas é que Deus perdoa tudo. Esta não é uma experiência autêntica de batismo no Espírito Santo. A experiência autêntica de batismo no Espírito Santo nos dá força, nos fortalece para separar a vida de pecado da vida da graça e faz a opção de deixar a vida de pecado de lado e optar pela vida da graça. E aí a gente deixa de blasfemar contra o Espírito Santo, porque aquele que não aceita a redenção de Jesus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus operou a nossa redenção na plenitude do poder do Espírito Santo. É ou não é esclarecedor demais isso? E aí nós entramos então na terceira parte do documento que o Wilson vai nos falar. Que na terceira parte do documento vai assim dar aquela preparação para o jubileu do ano 2000. Onde houve aquele triênio, né, o ano do Pai, o ano do Filho, o ano do Espírito Santo, que São João Paulo II preparava a nós para o jubileu do ano 2000, né? E o Wilson lembra disso. Ele vai dizer assim, o Papa João Paulo II explica o motivo do jubileu do ano 2000, dizendo que o pensamento da Igreja volta-se para o Espírito Santo neste final do século XX e na perspectiva do terceiro milênio, depois do nascimento de Jesus, com o propósito de preparar-se dignamente para celebrar o tão auspicioso acontecimento. Tece considerações sobre a medida do tempo usado pela humanidade que determina os anos, os séculos e os milênios, segundo decorrem antes ou depois do nascimento de Jesus. O que vai dizer o documento? Nesse sentido, no início do documento, ali na terceira parte do documento. Mas é necessário ter presente também que este acontecimento para nós cristãos, né, o jubileu do ano 2000, segundo o apóstolo, a plenitude dos tempos, citando Gálatas 4:4, porque nele a história do homem em Jesus foi completamente penetrada pela medida do próprio Deus, uma presença transcendente no nunc, no hoje eterno, aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último princípio e o fim. Portanto, é necessário que este acontecimento se dê hoje, é o hoje. Claro que nós já estamos em 2020, né? Passamos aí de 20 anos já desse jubileu do ano 2000. Porém, é preciso que isso seja atual, que esse desejo aí, essa medida do próprio Deus para nós, seja uma realidade dentro de nós, em nós e através de nós. Não pode simplesmente ser algo teórico, tem que ser algo prático. Precisa ser algo vivido, vivenciado e testemunhado. Não adianta só a experiência, é preciso a vida. E isso a igreja nos cobra, irmãos, de forma veemente. E hoje, dentro da renovação carismática católica, isso se faz mais do que necessário. Cobrar vida, parar de tanto blá 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 e dar vida. É preciso viver, parar com tanta falácia e transformar a falácia em vida, em testemunho. Há uma necessidade disso em nosso tempo. O São João Paulo II vai explicar, irmãos, também,
que o grande jubileu, né, do ano 2000, com que se concluirá o segundo milênio, que a igreja prepara uma condigna comemoração, na verdade estará festejando o aniversário de Jesus e, por conseguinte, lembrando o seu nascimento, que tem um notável perfil pneumatológico, uma vez que o mistério da encarnação se realizou por obra do Espírito Santo. Nós sabemos, né, de toda a anunciação. Nós falamos isso lá na transmissão passada, né, sobre a anunciação. Significa dizer que o jubileu, vai dizer o livro, né, do Yusan, o autor do livro vai dizer assim: significa dizer que o jubileu está perfeitamente relacionado com a especial graça da vinda de Jesus e também se penetrar. Aí ele está transcrevendo a frase do próprio documento Dominum et Vivificantem. Se penetrarmos na sua profundidade com o artífice desta obra, a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, esta vinda de Jesus, né, no ano 2000, é claro, há 20 anos atrás se celebrava isso, que Jesus veio, mas é preciso penetrarmos nessa profundidade desta vinda de Jesus. Não foi somente, Deus se fez homem e viveu e habitou entre nós. Agora o Deus faz parte da história do homem. Tá, e aí? Isso tem que gerar consequências. Quem pode gerar as consequências melhores em forma de testemunho? O Espírito Santo. Quem que pode gerar isso em nós? O Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Agora veja. O que vai dizer o Yusan? Que o Santo Espírito Paráclito é o princípio de toda a ação salvífica de Deus no mundo. Ele, Deus escondido, que como amor e dom enche o universo. E aí o Yusan explica tudo isso. Esta realidade deve ensinar-nos que a vida da igreja deve ser um constante e permanente caminhar em busca deste maravilhoso Deus escondido. Que aqui o Yusan vai explicar esse termo Deus escondido. Deus escondido, uma carinhosa denominação para o Espírito, porque ninguém conhece sua face, embora naturalmente deve ser igual ao Pai e ao Filho. É claro que não, que a essência e a substância são iguais em função da divindade dos três, né? Porém, é um Espírito, ele não tem face. Ou seja, ao encontro do Espírito que dá vida. E por isso mesmo, o Papa vai citar o apóstolo Paulo. No documento, São João Paulo II vai citar aí Gálatas 5, 16 e 17, que é para se deixar conduzir pelo Espírito, e também que os desejos da carne são contrários ao Espírito. E São João Paulo II vai explicar no Dominum et Vivificante da seguinte maneira: os desejos do Espírito na preparação para o grande jubileu, vai dizer ele no documento, como apelos que ecoam na noite de um novo período de advento, no termo do qual, como há 2000 anos, todo homem verá a salvação de Deus. Está nisto uma possibilidade e uma esperança que a igreja confia aos homens de hoje. Ou seja, que a salvação entrou na história e que nós podemos alcançá-la. Nós podemos tocar a salvação, nós podemos desfrutar da salvação, mas também nós devemos viver essa salvação. É isso que São João Paulo II vai transcrever a partir daí. E aí, irmãos, ele já entra assim no final do documento, ele já vai chegar lá no final. O Yusan trabalha de uma forma muito dinâmica, então ele vai pegando trechos assim contundentes acerca daquilo que ele está falando. E olha só, o documento vai dizer assim, né, a Dominum et Vivificantem: a igreja acredita firmemente que da parte de Deus haverá sempre um comunicar-se salvífico, uma vinda salvífica, né? Todo o advento, né? Nós temos essa esperança. E se for o caso, um salvífico convencer quanto ao pecado, por obra do Espírito Santo. Ou seja, se eu estou esperando Jesus, eu tenho que me convencer que o meu pecado vai me privar desta presença de Jesus. Então ele me convence na esperança de que eu renuncie o pecado para acolher aquele que vem. É um novo advento sempre. Essa dinâmica do advento, ela precisa ser constante no coração daquele que é batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque assim vivia a geração apostólica. A geração apostólica, como é que ela vivia? Então, para eles, naquele tempo, Jesus iria voltar amanhã. Então, todas as vezes, principalmente quando São Paulo vai falar
segunda carta dele aos Tessalonicenses, ele vai falar como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento. Então eles viviam essa expectativa, mas não era uma expectativa temerosa, era uma expectativa esperançosa, que precisava convencer aqueles a se converterem naquele momento, para que na segunda vinda eles estivessem na presença de Jesus e não indo do lado oposto. Olha como São João Paulo II era inteligente, irmãos, como ele era inteligentíssimo, né? Muito sábio, mas essa sabedoria vinha de Deus. Essa Domino et Vivificante é um documento de cabeceira de todo carismático que se preze, né? Pelo menos assim deveria ser. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente terminar a transmissão. Aí o Yusan vai falar assim o seguinte: sob a influência do Espírito Santo, ou seja, debaixo desta influência do Espírito Santo, o homem interior, ou seja, aquele que atende às necessidades da alma, amadurece e se fortalece. Aqui, irmãos, a necessidade de amadurecer na vida do Espírito. Por quê? Porque tem muita gente imatura aí no meio desse balafuntê todo de igreja aí. Gente imatura demais da conta. Gente que, olha, né, a censura me proíbe de falar o que eu tenho vontade, da forma como eu tenho vontade de falar. Mas existe muita gente imatura que é mais problema do que busca solução. Acaba se tornando um baita de um problema por causa da imaturidade. Culpa dela? Nós não sabemos. Nós não temos esse direito de culpar ninguém e jogar essa culpa em ninguém. Mas fato é que essa imaturidade das pessoas, até mesmo desse âmbito eclesial, e eu vou falar diretamente a Renovação Carismática Católica, está cheia de gente imatura, inclusive nas lideranças. Olha, escuta isso, você, ô imaturo. Graças à comunicação divina, o espírito humano nosso, que conhece os segredos do homem, encontra-se com o Espírito que perscruta as profundezas do próprio Deus, o Espírito Santo. E neste Espírito, que é o dom eterno, Deus uno e trino, abre-se, isso é o documento, viu, irmãos? É o São João Paulo II falando, lá na Domino et Vivificante. Nesse Espírito, que é o dom eterno, Deus uno e trino, abre-se ao homem, ao Espírito humano. O sopro recôndito ou oculto do Espírito Divino, ou discreto, né, seria talvez uma palavra mais próxima, mas recôndito, escondido, né, do Espírito Divino, faz com que o Espírito humano, por sua vez, se abra diante de Deus, que se abre para ele, como desígnio salvífico e santificante. Pelo dom da graça que vem do Espírito Santo, o homem entra numa vida nova, é introduzido na realidade sobrenatural da própria vida divina e torna-se uma habitação do Espírito Santo, templo vivo de Deus. Com efeito, pelo Espírito Santo, na comunhão de graça com a Santíssima Trindade, dilata-se o espaço vital do homem, elevado ao nível sobrenatural da vida divina. O homem vive em Deus e de Deus, vive segundo o Espírito e ocupa-se das coisas do Espírito. A íntima relação com Deus no Espírito Santo faz com que o homem também se compreenda de uma maneira nova a si mesmo e a sua própria humanidade. É realizada assim plenamente aquela imagem e semelhança de Deus que o homem é desde o princípio, portanto se dá uma maturação. Esse processo se chama maturação. Você acaba amadurecendo e começa então a adquirir e a assumir a imagem e semelhança de Deus. Isso é fantástico, irmãos. Sem maturidade, a gente vive desfigurado. A gente fica com, agora, né, no dizer novo, a gente fica cheio de mimimi, cheio de milindre, pessoas milindrosas dentro da igreja, que você não pode falar nada. Aí se você vai falar, se você entoa um pouco a voz, dá um tom não de grito, mas um tom de voz mais firme, pronto, você já gritou. Ah, não, você tá gritando já. Sabe? Aí se afasta, fica com nhenhenhê, com mimimi, com chororô, né? Vive de manha, faz birrinha. Olha, não dá. É preciso buscar então essa maturação. E aí, irmãos, o que vai dizer? Que o autor, o que usa no final do documento,
São João Paulo II ele vai indicar a nova vinda de Cristo. Vai falar sobre a segunda vinda. E aí, o que São João Paulo II vai dizer? Esta nova vinda de Cristo, esse seu vir continuamente, é claro, a pessoa madura vai esperar essa nova vinda de Cristo, mas vai ter um jeito de esperar. É exatamente disso que vai tratar São João Paulo II no documento. E é disso que o Yusa está tratando aqui, para fazer aqui a ponte para o próximo assunto, que a gente já vai ver qual é o próximo assunto da terça-feira. Esta nova vinda de Cristo, esse seu vir continuamente para estar com os apóstolos, com a igreja, né? Lá de Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não modifica certamente o fato da sua própria partida. Segue-se a ela depois de concluída a missão messiânica do mesmo Cristo na terra, e dá-se no âmbito do pré-anunciado envio do Espírito Santo, e inscreve-se, por assim dizer, no íntimo da sua própria missão. No entanto, realiza-se por obra do Espírito Santo, o qual faz com que Cristo que partiu venha agora e sempre de uma maneira nova. Este voltar de Cristo, por obra do Espírito Santo e sua constante presença e ação na vida espiritual, atualizam-se na realidade sacramental. Então, no dizer e na compreensão da carta, os sacramentos indicam este retorno constante de Cristo, principalmente na Eucaristia, onde Jesus está sempre ali vivo, atuante, real, ressurrecto, pronto para se servir de alimento para nós. Esse retorno constante dos sacramentos é uma consciência dada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está vindo, está voltando. É claro, haverá uma segunda vinda gloriosa, mas nós já vivemos esta dimensão da segunda vinda atual, que ele vem nos sacramentos. Ele está sempre conosco. Esse Deus Emanuel conosco. A dinâmica do documento vai nos dar esse entendimento. A igreja, e aí olha só, a dinâmica de São João Paulo II. A igreja é a dispensadora visível dos sinais sagrados, enquanto o Espírito Santo age nos mesmos como dispensador invisível. A igreja com os sinais visíveis e o Espírito Santo invisível, atuante. Invisível da vida que eles significam. Em união com o Espírito está presente e age Cristo Jesus pela força do Espírito Santo. Olha que beleza, irmãos. É fantástica essa dinâmica de São João Paulo II, irmãos. E aí, irmãos, nós chegamos aí ao final do capítulo. E eu quero aqui fazer uma leitura ipsis literis, porque o Yusan vai fazer aqui. O que o Yusan vai dizer? Olha a frase do Yusan: sua santidade destaca ainda que o Espírito Santo está presente justamente através da oração, transformando os louvores dos fiéis em incenso para a maior honra e glória do Criador. Ele já está falando lá do finalzinho do documento de São João Paulo II, Ad Dominum et Vivificantem. Impulsiona e vivifica todos aqueles de boa vontade que suplicam seu auxílio a realizarem os projetos, além de suscitar nos corações de todos uma profunda aspiração à santidade. Sempre isso. O Espírito Santo vai sempre nos dar uma aspiração à santidade. Se não te dá uma aspiração à santidade, me desculpa, você não foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos levar, ele é o santificador da alma. Entende? Ele precisa nos santificar. E se nós não buscamos isso, a nossa experiência não foi real. Lúcio, mas significa que quando eu caio... Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando da queda. Eu estou falando da busca da santidade. Porque o próprio São João Paulo II vai dizer que santo não é aquele que não tem pecado. Santo é aquele que nunca desiste de buscar a santidade. São João Paulo II dizia isso. Veja, eu vou aqui dizer todo o que está transcrito do documento, né, que ele encerra com as palavras do documento. Em muitas pessoas e em muitas comunidades, amadurece a consciência, a necessidade de amadurecer, porque senão nós estamos desmentindo São João Paulo II. A experiência com o Espírito Santo tem que amadurecer a pessoa e a comunidade. Olha só. Em muitas pessoas e em muitas comunidades amadurece a consciência de que mesmo com todo o progresso vertiginoso da civilização técnica científica, e não obstante as reais conquistas e as metas alcançadas, o homem está ameaçado
A humanidade está ameaçada. Diante deste perigo, e mais ainda, ao experimentar a inquietude perante uma real decadência espiritual do homem, olha que atual, irmãos, pessoas individualmente e comunidades inteiras, como que guiados por um sentido interior da fé, buscam a força capaz de erguer de novo o homem, a do Espírito Santo, de o salvar de si mesmo, dos seus próprios erros e das ilusões que tornam nocivas muitas vezes as suas próprias conquistas. E assim descobrem a oração na qual se manifesta o Espírito, que vem em auxílio da nossa fraqueza. Olha que maravilhoso, irmão, citação de São João, de Paulo aos Romanos. Deste modo, os tempos em que vivemos aproximam do Espírito Santo muitas pessoas, aleluia, que retornam à oração. E eu confio, vai dizer São João Paulo II, que todas possam encontrar no ensino da presente encíclica, né, Domino et Vivificantem, alimento para a sua vida interior e consigam fortalecer, sob a ação do Espírito Santo, o seu empenho de oração em consonância com a Igreja e com o seu magistério. Portanto, uma maturidade, irmãos, vida interior. A vida interior nos amadurece. E não dá para ficar sempre como criancinha espiritual, não dá. Né? Tem muita gente infantilizada espiritualmente aí, que mais dá trabalho do que traz a solução. Compreende-se assim, vai continuar São João Paulo II, compreende-se assim o sentido profundo do motivo pelo qual a Igreja, em união com a Virgem Maria, se volta continuamente como esposa para o seu divino esposo. São João Paulo II, irmãos. Conforme atestam as palavras do Apocalipse citadas pelo concílio, o Espírito Santo e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. A oração da igreja é esta invocação incessante na qual o Espírito intercede por nós. De certo modo, Ele próprio pronuncia esta invocação com a igreja e na igreja. O Espírito, de fato, é dado à igreja a fim de que, pelo seu poder, toda a comunidade do povo de Deus, por mais ramificada que seja na sua diversidade, se mantenha na esperança, naquela esperança em que já fomos salvos. É a esperança escatológica, a esperança da realização definitiva em Deus, a esperança do reino eterno que se atua pela participação na vida trinitária. O Espírito Santo concedido aos apóstolos como consolador é o guarda e o animador desta esperança no coração da igreja. Irmãos, se merece palma, gente. Isso é maravilhoso. São João Paulo II nos diz aí que o Espírito Santo acende a nossa esperança dentro da igreja. Não é nesse tempo pandêmico, a sua esperança está no Espírito Santo. Nesse tempo de pandemia, onde tudo parece confuso, fechado, sem esperança, onde abre as portas do desespero, São João Paulo II está dizendo que o Espírito Santo nos abre para essa esperança escatológica. O Cristo está prestes a voltar, então eu vivo essa esperança aqui. Eu vivo de forma madura, com vida interior, amadurecendo a cada dia os meus passos na direção de Jesus. Nesse Jesus que volta todo dia através dos sacramentos, que está sempre presente, que volta todo dia na minha oração pessoal, que volta todo dia na recitação de diversas práticas, ou melhor, na ação de diversas práticas religiosas, de atos caritativos. Poxa, gente, esperança. A gente não pode ser profeta do caos. Nós temos que ser profeta da esperança. É claro, a sociedade está vivendo um caos social, né? Vivendo aí uma irreligiosidade ou uma dessacralidade, tirando o sagrado, retirando o sagrado. Mas nós temos que fazer a diferença. Nós experimentamos Deus. O Yusan vai dizer assim, ó. Finalizando sua santidade, o Papa João Paulo II coloca um fecho de ouro na Epístola Pontifícia, que enche de esperança todos aqueles que anseiam para a chegada de um novo tempo, em plenitude. Vai dizer assim o documento, Domino et Vivificantem: na perspectiva do terceiro milênio, depois de Cristo, quando o Espírito e a esposa, Igreja, dizem ao Senhor Jesus: vem. Esta sua oração, como sempre, reveste-se de um denso alcance escatológico, destinado a dar também plenitude de sentido à celebração do grande jubileu.
É uma oração voltada para os destinos salvíficos, para os quais o Espírito Santo abre os corações com sua ação ao longo de toda a história do homem sobre a terra. Ao mesmo tempo, porém, esta oração orienta-se para um preciso momento da história, em que é posta em relevo a nova plenitude dos tempos, momento em que soará no ano 2000, né, o grande jubileu. A igreja tenciona preparar-se para esse jubileu no Espírito Santo, tal como pelo Espírito Santo foi preparada a Virgem de Nazaré, em quem o Verbo se fez carne. Puxa vida. Irmãos, diante de tudo isso, juntos da Virgem Maria, juntos de Nossa Senhora, né, que está aqui, ó, do meu ladinho, né, a minha mãezinha que sempre me acompanha, nós precisamos pedir, vem. Ela recebeu todos os dons espirituais que lhe foram necessários para ser essa escadaria, como diz São Fulgêncio, né? Que Maria foi a escada de Deus para o homem e de homem para Deus, do homem para Deus. Pensamos a ela que nos deixe subir essa escada nessa hora e que o Espírito Santo venha nos preencher de uma forma totalitária, em plenitude, já que estamos aí na plenitude dos tempos, né, vivendo já a realidade do terceiro milênio há 20 anos. Há 20 anos nós entramos nesse terceiro milênio. Talvez seremos a geração que vai contemplar a segunda vinda de Jesus, nós não sabemos. Não sabemos os tempos e nem os momentos que o Pai predestinou. Resta-nos então esperar com confiança, com esperança. Por isso, Mãe do Céu, nós nos inclinamos a Deus junto com a Senhora, Mãe, não isolados, alheios à Senhora, porque a Senhora esperou tanto quanto. A Senhora esperou talvez 12 anos da sua existência, 12, 13 anos, até receber o anúncio do anjo. E nós queremos também, nesse tempo de espera, ter a esperança escatológica de que quando Jesus voltar, nós estaremos ali, juntinhos dele, prontos para desfrutarmos dos novos céus e da nova terra. E para isso precisamos do auxílio do Espírito Santo, a fim de que ele venha e nos convença da realidade do pecado, mas acima dessa realidade do pecado, junto com esta realidade do pecado, nos convença o coração e nos dê, ó Mãe Santíssima, a graça de renunciarmos ao pecado e nos prepararmos para esta segunda vinda. Nos prepararmos de forma digna, nos convertendo todos os dias, dando razão a tudo isso que buscamos em Deus. Mãezinha do céu, nos leva ao colo de Jesus nessa hora. O colo de Jesus, ao qual nós tanto necessitamos, que somente São João na última ceia desfrutou, daquele peito sacratíssimo, ao qual ele foi consolado daquela tristeza que assolava os apóstolos naquele momento antes do momento do Getsemane. Vem nessa hora, mãezinha, nos ensinar a pedir o Espírito Santo, porque a senhora, no dia lá no cenáculo, a senhora estava com os apóstolos e viu como eles pediam esse cumprimento da promessa que Jesus havia feito a eles antes de sua ascensão ao céu. Por isso, mãezinha, nos encaminha nessa hora. A senhora que teve os dons espirituais que lhe ajudaram a manter o seu chamado até o fim, a resposta ao chamado de Deus até o fim. E hoje, já no céu, desfrutando da glória de Deus, Mãe, nos ensina a clamar com a igreja: vem, 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 Senhor Jesus. Mas também, Mãe, para falar este vem, Senhor Jesus, este Maranatá, nós queremos pedir a força do Espírito Santo, junto com a Senhora. Por isso, vem, Espírito Santo, nessa hora. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa hora. Como você veio em Maria gerar Jesus, vem gerar Jesus dentro de nós. Vem gerando essa expressão salvífica do retorno de Jesus para a nossa vida. Não de uma forma contumaz, não de uma forma ipsis literis de sua segunda vinda, mas de uma vida cotidiana, até a consumação dos séculos, como ele disse em Mateus 28:20. Vem, Espírito Santo, nessa hora e torna este Cristo presente na nossa vida nessa hora. Torna o Cristo presente na vida dessas pessoas que nesse momento sofrem de depressão, que sofrem de tristeza, de abandono. Vem, Espírito
Espírito Santo, e vencer a esperança, vem acender e despertar a esperança deste povo, a esperança salvífica de que nosso Senhor não nos abandonou, de que Ele continua vindo sempre quando nós o invocamos, quando invocamos o seu nome. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é a promessa que vem desde o tempo do profeta Joel para nós, e se cumpriu em Pentecostes e continua se cumprindo continuadamente para nós nesse tempo. Por isso, vem Espírito Santo mais uma vez sobre nós, sobre esses que estão nos assistindo, sobre esses que vão acessar esse vídeo depois, vão assistir até esse momento e vão nessa hora desfrutar também desta mesma intensidade, deste mesmo ardor e vigor missionário que nessa hora permeia o meu coração. Nessa hora, Espírito Santo, vem em nome de Jesus, mergulha-nos em Ti, Espírito Santo, batiza-nos, Jesus, no Teu Espírito Santo nessa hora, mergulha-nos nessa graça, nos proporciona um novo Pentecostes, a fim de que o desespero dê lugar à esperança, a tristeza dê lugar à alegria, o pecado dê lugar à busca da santidade, que, Senhor, que a fraqueza, o abatimento dê lugar à fortaleza que vem de Ti. Vem, Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus, vem fecundar o coração dessas pessoas que se sentem fracas, imaturas, que se sentem inertes, paralisadas, que se sentem completamente imobilizadas e incapazes de darem passos em tempos pandêmicos como o nosso. Vem, Espírito Santo, nessa hora, vem acender a esperança no coração desse povo, vem dar, Senhor, não o medo, transforma o medo em esperança, transforma o medo em confiança. Vem, Espírito Santo, vem sanar o coração do seu povo que está em desespero, está em agonia. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem nos dar, Senhor, mais uma vez, esta graça santificante que nos leva dentro da igreja a ter esperança junto com Nossa Senhora, a Mãe de Pentecostes. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Boa noite, Rodrigo. Você falou aí agora conosco, para não perder o raciocínio. Estou lhe respondendo agora. Boa noite, meu irmão. Obrigado aí pelo desejo aí, pela bênção. Irmãos, é fantástico. Por isso que eu falei, esse livro do Wilson Franklin Novaes, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, ele é simples, muito simples, mas como é rico de conteúdo, principalmente que estão com aqueles que começaram agora, né, a sua vida em Deus, mas também aqueles que se perderam no meio do caminho, que já se acham prontos, pessoas que já se acham prontas, que já não precisam mais disso, de voltar lá ao primeiro amor. Que pena. Desfrutem disso agora, né? Desfruta dessa graça agora. Volta lá aos tempos em que você chorava por qualquer coisa. Não é pecado. E ninguém tem o direito de te chamar de imaturo porque você chora. Não. Põe sentimento na tua vida com Deus. Deus é o nosso eterno amor. Ele é aquele que é, foi e sempre será. Volta aos tempos de outrora, em que o nosso coração ardia quando falávamos de Deus, quando os nossos olhos não conseguiam conter as lágrimas por causa da presença de Deus, quando o nosso coração se dilatava e nós caíamos em prantos porque aquela palavra mexia com a gente. Quando abríamos a Bíblia, a palavra mexia com a gente. Irmãos, a palavra de Deus continua mexendo comigo até hoje. Lendo um livro já mexe comigo. Imagine a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus não é letra morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É o que nós dissemos lá na passagem de São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Compartilhe esse vídeo se você sabe que tem gente precisando. Sabe? Compartilha isso. As pessoas precisam voltar a se emocionar com Deus. Nós precisamos voltar a ter paixão pelo Senhor. Não adianta só falar de um amor de falácia, de paixão de falácia. Não. Vida. Vida.
vida. Volta para a vida. O Espírito é vida. Receba a efusão do Espírito Santo em nome de Jesus. Para a maior glória de Deus Pai e edificação da Santa Igreja de Deus. E seja cheio do Espírito Santo que te dá vida. Aonde existe morte beirando, aonde existe morte aí, aonde existe indício de morte, aonde existe indício de desespero, que Deus transforme essa realidade, porque Ele é capaz de fazer. Ele precisa de um coração aberto, Ele precisa de um coração disposto. Tenha o seu coração disposto. Tenha o seu coração disposto. Foi um grande prazer estar com vocês, irmãos. Louvado seja Deus, Rodrigo. A profecia se cumpriu, né, irmão? Eu louvo a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Muito feliz por você, querido. Muito feliz mesmo. Irmãos, obrigado aí por terem paciência com esse miserável pregador até agora, né? Muito obrigado aí pelo retorno do áudio e tudo mais aí. Muito obrigado por terem paciência até agora, por estarem aqui conosco ao vivo. Irmãos, compartilhe o vídeo. Se você acha que vale a pena compartilhar com alguém, compartilhe o vídeo, né? Aí baixa o vídeo de algum jeito, compartilha. Eu não tenho problema com esse negócio de direitos autorais não. Fique à vontade, mas compartilhe o seu vídeo. Se você não conhece o canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube. Eu vou replicar esse vídeo lá no YouTube e depois eu vou compartilhar o link aqui na minha página do Facebook também. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá no canal, dá o seu joinha lá no canal. Isso ajuda na evangelização, irmãos, porque aí você me ajuda na qualidade lá no YouTube. E aí a qualidade de lá é melhor para replicar aqui. Tá bom? Então se você me ajudar lá no YouTube, você recebe o benefício aqui pelo Facebook também. Não há problema nenhum, né? Enquanto eu não consigo ainda, né, pela ausência do notebook, fazer essa de forma simultânea, né, ao mesmo tempo, então reze para que Deus providencie. Nós rezamos para isso, mas nós não podemos parar. Então onde nós podemos investir em qualidade, é aí que nós vamos fazer. Então Deus nos dá essa possibilidade de no YouTube termos uma melhor qualidade, então vamos para o YouTube, vamos investir lá, né? As pessoas que você conhece não conhecem o canal, divulga o canal. As pessoas não conhecem as outras formações, os outros conteúdos do canal, divulga o canal. Você me ajuda e ajuda na qualidade da transmissão para você também. Tá bom? Deus abençoe. Na terça-feira, irmãos, falaremos sobre um tema maravilhoso. 5 horas da tarde nós temos um encontro marcado, né? Que nós vamos falar. Dessa vez nós vou fazer a transmissão pelo YouTube, tá? Será pelo YouTube às 17 horas na terça-feira, né? Se Deus assim nos permitir. Nós vamos falar, irmãos, sobre a segunda vinda do Espírito Santo. Um tema chocante. É um tema impactante. Você sairá impactado, como eu estou saindo impactado fazendo essa releitura do livro, né? É muito bom. Divulga aí no WhatsApp. Divulga aí, vai divulgando, vai soltando aí a sua divulgação, vai fazendo seu papel de evangelizador. Aproveita, Rodrigo, aproveita aí, irmão, e vai divulgando aí, vai divulgando a graça de Deus aí na sua vida, né? Tá aí mais um pregador nascendo para a glória de Deus. Eu estou muito feliz por isso, viu, irmão? Irmãos, Deus abençoe. Amanhã é dia de Santa Missa. Se você não foi hoje, né, já com a liturgia de amanhã, após as 17 horas do sábado, é a liturgia de domingo. Se você não foi hoje, amanhã, Santa Missa. Se você não está dentro do grupo de risco, vá à Santa Missa, leve seu álcool em gel, vá de máscara, né? Respeite a condição das outras pessoas, não seja você um anti-caridade, porque quando nós nos protegemos, nós também exercemos a caridade para com aqueles que estão dentro do grupo de risco, tanto aqueles que nós convivemos ou com aqueles com os quais nós nos relacionamos do lado de fora da igreja. Então tudo isso é zelo. Tá passando? Tá passando, já tá terminando. Logo, logo a gente vai voltar ao normal. Não é um novo normal, é voltar ao normal em nome de Jesus e de uma forma melhor. Desta vez mais confiantes na graça de Deus. Mas se proteja, faça sua parte. E nós não estamos em férias, estamos em tempo pandêmico. Então nós temos que ter a caridade, nós temos que ser católicos na essência. Então se proteja, proteja sua família,
proteja os seus amigos, seu ambiente de trabalho. Se você já está trabalhando normalmente, proteja-se, tá bom? Estamos acabando, tá tudo acabando já, tá acabando essa porcaria, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Como católicos cristãos, nós sabemos o que é certo, então façamos o certo. Os outros não estão fazendo, o problema é deles. Nós sabemos o que é certo e nós vamos fazer o certo. Não é porque os outros erram que a gente tem que errar junto, entrar no embalo do erro. A gente tem que contagiar com o acerto e não contaminar com o erro. Amém, irmãos? Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seus passos e que Nossa Senhora venha trazer também toda a proteção de Deus, toda a proteção dela enquanto mãe para a sua vida e para a vida da sua família. Deus abençoe, irmãos. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir.